essa situação do suicídio no Brasil? O que os dados apontam? Os dados nos apontam uma situação grave, que nós precisamos modificar muito rapidamente, porque nós temos um número muito grande de suicídio acontecendo, por exemplo, na idade mais importante da vida, que é adolescentes e adultos jovens, na idade mais produtiva da vida. E precisamos ter ações muito claras, muito objetivas, para evitar o suicídio, para a gente trabalhar contra o suicídio, porque é uma morte evitável, é possível a gente ajudar. E aí a gente tem um dado de 13 mil suicídios por ano no Brasil, esse número vem crescendo. Olha, esse dado ele é interessante para sabermos que, estatisticamente é dito, né, cerca de 13 mil, um pouco mais de 13 mil, que dá mais ou menos 36 suicídios por dia. Isso mostra que nós temos um dado que preocupa, mas ele é muito menor do que a realidade do que existe. Porque as estatísticas aí são falhas. E muitos suicídios que acontecem entram como, por exemplo, politraumatizados, envenenamentos, intoxicação, não chegando no registro final. A gente tem mais de 30 mil pessoas suicidando, com certeza, no Brasil aí por ano. E aí, doutor, quais são as principais causas? 37% dessas pessoas têm normalmente transtornos afetivos não tratados ou tratados inadequadamente. 22 a 23% são pessoas que são padecentes de transtorno por uso e abuso de substâncias, que é álcool e outras drogas. 10 a 11% aí vem esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade e vários outros quadros menores, dando um total aí de mais ou menos 96,8% da população com transtornos psiquiátricos comprovados em prontuário. Quando a gente fala de transtorno de humor, a depressão, como ela se encaixa nesse cenário? A depressão é realmente a principal causa. E ela é tão grave que nós pensávamos que nós éramos um país de pessoas alegres, e é assustador, porque na verdade nós somos o segundo país do mundo em número de pessoas deprimidas, um percentual de 5,8% da população. Só Estados Unidos que tem mais depressão do que nós, que é um empate técnico, é 5,9% da população. Só que esses índices estão crescendo. E nós não temos um sistema que suporta tratar adequadamente, um sistema ambulatorial para cuidar dessas pessoas. E aí o senhor citou até essa faixa etária, né, dos jovens. O que está acontecendo com os jovens? Por que a incidência é tão grande entre eles? Nós temos aí vários fatores que são importantes e que atuam em cima dessas pessoas. Então, por exemplo, nós temos um número muito grande de jovens que têm um altíssimo índice de supressão do sono. Essa supressão do sono, ela muda o seu ritmo circadiano e pode ser um provocador, desencadeador de um quadro depressivo. Nós temos o uso e abuso de álcool e outras substâncias assim, ao extremo, o crescimento no país. E isso pega muito mais os jovens. Lembrando que os jovens, nós temos um detalhe, né? A cada 7 anos existe uma poda neuronal. Então acontece aos 7 anos, aos 14, aos 21. E esses jovens, então, estão ainda em desenvolvimento, né? Para finalização das atividades cerebrais do cérebro ali até os 20 e poucos anos. Então eles estão mais susceptíveis a ter mais doenças se você é exposto a fatores que desencadeiam doenças. Então acontece muito mais e todo o estresse vivencial dos jovens. As redes sociais e a internet, elas têm um papel de influência? Tem um papel importante de influenciar negativamente, porque na verdade as redes sociais elas são mentirosas. Porque você mostra uma realidade ali que não é a sua realidade de sua vida. Eu ainda hoje falei para uma pessoa isso. Ela falou, nossa, eu estou precisando de muita ajuda. Eu falei, mas eu vi você no Instagram, você está tão bem, mostrando coisas tão boas. Não, mas eu estou péssimo, estou mal, perdi minha mãe, perdi meu pai nesse período agora da Covid, e não estou nada bem. Eu falei, pois é, e sua mídia social indica que você está maravilhosamente bem. Então viva uma realidade que não existe. Além disso, existem nas mídias sociais os haters, os trolls, que ficam ali para destruir a vida das pessoas. E não há uma sustentação mental dos jovens, porque eles não têm uma adaptabilidade, que é muito conhecido como resiliência. Eu não gosto de usar esse nome porque resiliência é para metais,
Mas serve para fazer um comparativo, né? Se é mais forte, mais fraco, mais maleável. Se você tem uma adaptabilidade maior, você consegue se livrar. Se você não tem, você vai fazer o quê? Romper, vai quebrar, vai adoecer. E aí aumenta realmente os índices de suicídio, que é muito preocupante. Doutor, obrigada por essas informações. Então, ainda mais entrevista, mais conteúdo com o doutor Antônio Geraldo no CNN Sinais dessa semana. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, a ABP agradece. Nós temos cerca de 50 milhões de doentes mentais no Brasil. Eles agradecem a vocês por esse programa. Muito obrigado.